mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre um tema de teoria clássica do direito contratual com os novos modelos de negócio na era digital. Um campo onde a advocacia precisa ser técnica, estratégica e aplicável. Para isso, temos a honra de receber o Dr. Arnaldo Rizzardo Filho, advogado, professor, escritor e um dos grandes nomes do direito privado no Brasil. Ele é autor de importantes obras sobre contratos e mercado digital e traz uma visão atualizada, mas sem abrir mão dos fundamentos teóricos que sustentam o direito civil. Nesse episódio, vamos refletir sobre como os contratos têm se transformado, quais os desafios jurídicos dos novos modelos de negócio e de que forma a teoria geral dos contratos ainda se aplica ou precisa ser reinterpretada, né, professor, diante da inovação. Seja muito bem-vindo, doutor Arnaldo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, doutora Bárbara. Te agradeço, uma honra estar aqui. Sempre que eu posso, eu estou em Santa Catarina, na comarca de Itajaí, que eu tenho alguns trabalhos acadêmicos lá com o pessoal do direito imobiliário. Palhoça também, eu tenho muitos amigos que me convidam para participar de alguns eventos. Florianópolis também. Agradecimento imenso ao doutor Ezair, presidente, o diretor da ESA, não sei como chama. Aqui é diretor. Aqui é diretor também. Isso. Diretor da ESA, que é um amigo que me ajuda há muito tempo também, sempre me convidando e me dando a honra de estar presente em Santa Catarina. Eu, como gaúcho, não preciso dizer o que Santa Catarina significa para nós, né? Sempre que a gente pode, a gente está aqui, né? Mas isso todo mundo sabe. E sobre o tema, é engraçado falar em contratos na era digital sob o prisma clássico, né? E eu acredito que a gente está vivendo um renascimento tardio da teoria de direito contratual. Por que um renascimento tardio? Vou fazer uma linha do tempo e a gente vai compreender. Os contratos eles nascem em 3.500 a.C., a partir da permuta, né? Em 10.000 a.C., as pessoas dominam a agricultura e a pecuária, e até 3.500 a.C., ou seja, nesses 6.500 anos, há uma evolução dos negócios da plantação e da criação para a pura subsistência do clã, para a troca com outros romanos, né? Então, um romano que tinha uma cabra trocava por trigo com outro romano, que trocava por frutas, que trocava por leite, que trocava por vaca, enfim, era a permuta, assim nasceu os contratos, né? E quando um romano não tinha, ou um grego não tinha o que permutar, o que ele fazia? Se entregava temporariamente em serviço ao outro. Se chama isso de relação de clientela em direito romano. E que não era um regime de escravidão, mas era algo bem próximo, né? Por quê? Porque imagina como um romano se entregava por 6 anos para arar a terra de outro romano. Então, se até hoje na Serra Gaúcha a gente vê regime análogo à escravidão, imagina naquela época, né? Mas isso é muito interessante. E isso aconteceu de 3.500 a.C., assim, com essa permuta que gerou obrigações de dar e de fazer. Então, um romano, quando permuta com outro, é um dar versus outro dar. Quando um romano não tem o que dar e se põe em serviço, é um fazer versus um dar, né? E vejam, em 1000 a.C., quando é inventada a moeda, né, aí a permuta se torna compra e venda e o dar se torna muito mais forte, é um pagamento por algo que tem que ser dado, né? E esse regime, basicamente, ele foi o modelo, são os modelos de negócios que vigoraram até a primeira Revolução Industrial, em 1750. Ou seja, eu tenho 3.500 mais 1.750. São 5.250 anos. Ou 5.570 anos, algo assim. 250. 5.250 anos, em que todos os negócios são baseados em obrigações de dar
e de fazer. A gente aprende na faculdade errado. A gente aprende que os contratos geram obrigações. Mas, na verdade, não. Existem obrigações pré-existentes que moldam os contratos. Os contratos são feitos com lógicas institucionais, é um tema da administração, em que a lógica é trocar, a lógica é prestar o serviço, e com base nessas lógicas se fazem contratos. E todos os contratos, eles vão se desenvolver de 3.500 a.C. até a Revolução Industrial, com lógica de dar e fazer. Daí, com a primeira Revolução Industrial, acontece um fato novo no mundo, que é o excedente. E o excedente, porque nasce a indústria, movida a vapor, ela produz em massa, toda aquela história da produção em massa, tem excedente, a indústria tem um problema, ela precisa vender o excedente. E ela tem que vender num território gigantesco, ela não pode vender naquele território que ela está instalada. E aí a indústria tem um problema adicional, que é, além da competência em produzir, a competência em vender. E vender não requer só competência, requer investimento. Entra aí a teoria dos custos de transação. É caro vender, porque tu tem que ter um escritório, uma sede, um depósito, empregados, né? Tu tem que vigiar, tu tem que ter gerentes, tu tem que ter toda uma estrutura nova no outro território. O que nasce com essa necessidade? Nascem os intermediários, o representante comercial e distribuidor, que eles não são a empresa, eles não são sócios da empresa, nem empregados, eles não têm relação de sociedade, nem de emprego e nem de consumo, eles são parceiros comerciais. 1750 nascem esses parceiros comerciais, esses intermediários. E aí, não se trata mais de dar e de fazer, porque o dar e o fazer é uma obrigação de compra e venda, de prestação de serviço. O intermediário não faz isso. O intermediário, ele fomenta o mercado para um outro e vai receber uma comissão. O representante é assim, o distribuidor é assim, o franqueado é assim, o produtor rural na integração vertical é assim, lá com a agroindústria, com a Perdigão, que fornece ração e vacinas para o pequeno produtor rural criar os pintos e passar para ela, né? Então, vejam que o marketing multinível, o que é o marketing multinível? É a Polishop. Cada revendedor que arregimenta outro revendedor fica com um pequeno percentual do que o outro revendedor vendeu. É a pirâmide, só que é pirâmide lícita. A venda direta, o que é a venda direta? São as sacoleiras de cosméticos. O que é isso? Ela está pegando o produto em consignação ou comprando para revender. É um contrato de distribuição. O broker comercial, que é diferente do broker imobiliário, do broker das ações, da compra e venda de ações. O broker imobiliário é uma figura que ele é distribuidor, ele é representante comercial e ele faz a logística. Então, milhares de meios de intermediações nasceram a partir do excedente, mas não foram reconhecidas pela lei. Por quê? Porque em 1801, com o Código Civil Napoleônico e o Código Comercial Napoleônico, foi constituídos os livros das obrigações. E o livro das obrigações é constituído por duas obrigações principais: dar e fazer. Abre o Código Civil, livro das obrigações, que a gente está em 2025, é a mesma desde 1800, o livro das obrigações é a mesma topografia, obrigações de dar e obrigações de fazer. Ou seja, a gente fala que o direito sempre vem atrás da sociedade e da economia, ele não consegue regular ao mesmo tempo. E aconteceu isso com Napoleão. Ele regulou os contratos que eram feitos até 1750. Ele não conseguiu botar no Código Civil as obrigações que nascem dos contratos de intermediação. Feito isso, acontecido isso, a gente tem uma evolução do direito contratual de praticamente de 1750 até 1950, 200 anos, sem reconhecimento legal desses contratos. Aí vem uma lei e outra que começa a legislar. Vem a lei de franquia, a lei do representante comercial, a lei da concessionária de veículos automotores, que é distribuição, e
já tem uma pegada diferente, são leis diferentes que regulam obrigações diferentes, obrigação de proteção, obrigação de cooperação, né? Vejam que na clássica, em termos dogmáticos, citando Judite Martins Costa, ela tipifica as obrigações em obrigações principais, obrigações anexas, acessórias das principais, obrigações anexas e obrigações laterais. As obrigações principais são dar e fazer, as acessórias são como dar, como fazer, onde fazer, e elas têm a sorte da principal. Morreu a principal, morre a acessória. E temos outras duas obrigações autônomas que, em termos de literatura, não foram desenvolvidas, que é obrigações de proteção e obrigações obrigações que se chamam obrigações anexas, não acessórias, anexas, que é sinônimo de cooperação, que é sinônimo de boa-fé e probidade, e proteção, que é mais aberto ainda que cooperação, né? Então, essas obrigações, Judite Martins Costa fala assim, elas são autônomas. Em alguns negócios, elas são principais. O principal não é dar e fazer. Então, essa literatura existente, ela consegue ler muitos contratos que têm obrigações que não são de dar e fazer, como todos esses de intermediação. E isso fica parte do nosso Código Civil. E as leis específicas, lei de franquia, de representação, de concessão, ela não traz a obrigação de dar e a obrigação de fazer, porque isso quem faz é o Código Civil. Então, isso está à margem, isso não está sendo lido. Até agora. Por quê? A partir dos anos 2000, com a terceira e quarta Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial é a revolução da internet, e a quarta revolução é a Revolução 4.0, onde a internet se torna robótica, internet das coisas, blockchains. A segunda Revolução Industrial é lá de 1960, da energia elétrica. Ela não alterou os contratos. Ela fez uma coisa apenas, ela criou o software, que até a internet era algo que servia para gerir a empresa. Quando o software entra online, aí ele começa a virar o mundo. Por isso que o McDonald's tem 50 mil franqueados no mundo todo. A Subway tem 60 mil franqueados no mundo todo, né? E chegando, então, a partir dessa terceira e quarta revolução industrial, os negócios passam a se digitalizar. Que negócios passam a se digitalizar? A maioria dos negócios, e através de intermediação de novo. O que a Uber faz em relação ao motorista e o cliente? O que o Airbnb faz entre o motorista e o cliente? O que a Alibaba, a Amazon, a Americanas Online faz entre o fornecedor de produto e o cliente? Né? O que a blockchain faz entre os donos, os proprietários de ativo, criptativo, e os mineradores? O que a blockchain faz nas organizações autônomas descentralizadas, que é algo que nem é falado ainda no Brasil? Então, a gente está hoje, né, no meu ponto de vista, com a segunda chance de fazer renascer a teoria de direito das obrigações para fazer entender os contratos. Nessa ideia que obrigação é preciso entender as obrigações antes dos contratos, e não o inverso. Há uma metodologia errada, no meu ponto de vista. Claro. No meu ponto de vista, vai chamar os professores clássicos aqui, eles vão me jogar laranja. No meu ponto de vista. Então, a gente chega num segundo momento, em que no primeiro momento isso passou em branco, nem existia teoria em 1800, né? A teoria estava começando a nascer. Até lá o direito era julgamento direto, não existia literatura, né? Isso passa reto, essa necessidade de compreender o direito das obrigações a partir da intermediação dos contratos, de contratos de intermediação, passa reto. A gente tem alguns autores, alguns professores que conseguiram se destacar. Por exemplo, nos Estados Unidos, Oliver Williamson, que é o professor da teoria neo-institucional, que é a teoria econômica que é a mãe da análise econômica do direito.
Eles são baseados em contratos híbridos, contratos relacionais. O que é o híbrido? O híbrido é o meio termo entre o livre mercado e a sociedade. Franquia, representação comercial, plataforma digital. Eles também chamam de contrato relacional, aquele contrato que dura muito tempo, ao contrário da compra e venda e da prestação de serviço, que tem início, meio e fim. Esses contratos de intermediação, eles não têm sentido prever o fim dele, porque ele precisa de tempo para se desenvolver, né? O professor Fábio Lyoa Coelho, no Brasil, ele traz a teoria dos contratos de colaboração. Contratos de colaboração, que é a mesma coisa, eu chamo de redes contratuais. Tá? Eu estou falando da mesma coisa que contratos híbridos, da mesma coisa que contratos relacionais, da mesma coisa que contratos de colaboração, mas eu chamo de redes contratuais porque a minha formação é de direito e administração. E na literatura da administração existe a disciplina de redes de cooperação interempresarial. Então eu faço uma leitura jurídica disso, que é uma disciplina na administração, e no direito ainda são vozes quase apagadas, né? E essa teoria geral contratual tradicional, ela dá conta hoje de atender essas relações digitais Dá atuais? conta se a gente souber fazer a interpretação correta. Se a gente entender que... E isso, na verdade, nasce de uma necessidade de corrigir o próprio Código de Napoleão. O que aconteceu após o Código de Napoleão? Veio o Código Civil Alemão, de 1901, viu todas as falhas que o Código de Napoleão tinha e que ele começou a fazer? Colocar princípios para dentro do Código Civil. E o princípio é a abertura do Código Civil. Não é dar e não é fazer, é boa-fé, é cooperação, é proteção, né? Função social do contrato. O que é a função social do contrato? É a proteção, é a integração de uma relação contratual à ordem constitucional de um país. Ou seja, não dá, mesmo que esse contrato só afete vocês dois, o contrato eles tem que estar de acordo com a ordem constitucional, tem que ser pautado na solidariedade, na livre iniciativa, né? Depois veio com o Código Civil no 112, 113, primeiro no Código Civil Português de 1960, proteção do contratante aderente. A proteção do aderente tem 3 artigos no Código Civil Brasileiro, 4 artigos no Código Civil Brasileiro. Tem o 113, tem o 423, tem o 424 e tem o 475, que é aquele que proíbe a resilição unilateral, onde é que nos contratos em que tem investimento, autoinvestimento, o contrato só pode ser encerrado depois de o outro contratante tirar o seu investimento. Essa situação acontece geralmente em contratos comerciais de adesão. Vejam que agora eu falei um termo que não é usado na literatura: contrato comercial de adesão, contrato empresarial de adesão. Veja que todos os contratos de intermediação são contratos comerciais e são adesivos. Pensa nos contratos de representação comercial que tu já viu, nos contratos de distribuição, nos contratos de franquia, tudo é contrato de adesão. E na era digital também. Também tudo é contrato de adesão, com uma diferença: é contrato de adesão eletrônico. É contrato de adesão eletrônico. O STF agora já tem a tese firmada de que o Uber não é relação de emprego. Se o Uber não é relação de emprego, nenhuma intermediação de serviço por plataforma digital vai ser relação de emprego, porque a Uber é a mais abusiva. Tudo é relação contratual de direito civil. E o pior, como todo mundo é MEI e tem CNPJ, eu não sei se isso não é relação também comercial, porque é CNPJ versus CNPJ. Mas o Código Civil traz todas as proteções. O Código Civil tem o artigo 113, que manda interpretar pela boa-fé, que manda dar a interpretação mais favorável a quem não redigiu, que manda fazer um cálculo econômico equilibrado, tudo no 113 e no 112. Tem o 421, que é a função social do contrato, tem o 422, que é a boa-fé, que entra todo tipo de proteção. A boa-fé é a coisa mais aberta que existe. Inclusive, eu falo que deveria ter uma disciplina nas faculdades de Direito sobre boa-fé. Só isso. Só sobre boa-fé. Tu atua em todos os ramos de direito entendendo a boa-fé. Todos.
tem o artigo 423 e 424, que é proibição de renúncia antecipada a direito em contrato de adesão. 423 é a interpretação mais favorável ao aderente. Artigo 122, segunda parte, proibição de cláusulas potestativas, ou seja, cláusulas em que fique a critério de um contratante a decisão. Tem o 473 a 75, que eu já falei. Então, eu acho que hoje o que a gente tem, na verdade, é uma vinculação mental, assim, que nasce culturalmente, de forma equivocada, de que contrato é livre mercado. E contrato não é livre mercado. Contrato não é livre mercado. Contrato é uma relação social. Livre mercado, mão invisível do mercado, que nem Adam Smith propôs em 1770. Olha só, a gente está repetindo um negócio de 1770. Foi uma teoria que nasceu quando o mundo deixou de ser feudal e nada mais era do Estado, tudo era do privado. Óbvio que lá funcionava. Hoje, 250 anos depois, não funciona mais. Hoje a gente sabe os desequilíbrios que tem. E a gente precisa de um mercado sustentável e não um livre mercado. E tudo isso no mundo digital se reforça porque todos esses modelos de negócio que eu estou te contando, plataforma digital de serviço, plataforma digital de produtos, plataforma digital de criptoativos, organizações autônomas descentralizadas. O que é uma organização autônoma descentralizada? Esses tempos, um grupo de investidores norte-americanos fizeram um fundo de investimento, compraram um time de basquete e fazem a governança por token. Ele tem toda a empresa, toda a gerência, mas a votação do que acontece é daquele grupo que comprou, do fundo de investimento, de quem tem investimento naquele fundo, e as decisões são tomadas por token. Então, todos os negócios passam a ser organizados multipropriedade. Existe uma grande modificação. A gente não pode negar que essas plataformas digitais e esse acesso que hoje a gente tem pela internet faz com que as relações se modifiquem. Mas muitas coisas, elas permanecem iguais, a aplicação é a mesma. Na opinião do doutor, assim, o que precisa ser flexibilizado nesses contratos e quais são cláusulas contratuais inegociáveis, assim, que independente da relação Eu acho comercial que a que se primeira dê... coisa é a posição hermenêutica. O direito é hermenêutica. Existe a lei e existe a interpretação da lei. Antes da interpretação, tá tudo ok, é só lei, é Estado puro. O direito, como algo diferente de Estado, ele nasce quando se interpreta. A gente interpreta privadamente as coisas. Quando as nossas interpretações privadas não fecham, a gente recorre ao judiciário. Mas tudo começa no privado, Claro. inclusive o direito. Tá? A interpretação dos fatos conforme o direito. Tudo começa no privado. Então, primeiro, eu acho que é uma postura, né, hermenêutica. A gente saber interpretar as coisas, saber ler e saber que, assim como o avião não é igual a carro, representação comercial, franquia, plataforma não é igual com pré-venda, não é igual a prestação de serviço, né? Quando a gente chega a esse ponto, a gente consegue pegar todos os princípios de direito contratual e ter uma hermenêutica para negócios clássicos e uma hermenêutica para negócios modernos. Quando é que nasce a modernidade? Primeira Revolução Industrial. A gente está na pós-modernidade, né? Então, a gente tem os contratos clássicos, que vão até a modernidade, até 1750, e os contratos da modernidade. Eles exigem hermenêutica diferente acerca dos princípios, certo? E o que se é renunciável e irrenunciável? Eu acho que, primeiro, é irrenunciável a própria capacidade de influenciar no contrato, de decidir situações futuras. Numa compra e venda e numa prestação de serviço, não vai ter uma situação lá no futuro que seja imprevista que eu tenha que decidir. Isso é uma coisa rara de acontecer, porque são contratos instantâneos, são contratos que têm 5.000 anos de história, está tudo definido já. Mas nesses contratos de longo prazo, de cooperação, é impossível prever o futuro. Na imprevisão de futuro, é irrenunciável que uma situação de desequilíbrio no futuro seja negociada entre ambas as partes. Então, eu acho que nesse renascimento tardio
do direito, da teoria de direito contratual, né? Tendo em vista que são todos contratos empresariais de adesão, é inegociável a renegociação. Tem que renegociar, porque sendo adesivo e não podendo renegociar, vira prisão. O contrato vira uma prisão. Então, isso é e a renegociação... Porque a gente tem que partir do pressuposto que o contrato envolve duas partes. Se envolve duas partes, não pode ser escolha de uma parte só. E a renegociação nesse âmbito significa boa-fé, significa cooperação, significa proteção, os contratantes se protegendo. E dentro da necessidade desses novos negócios, há espaço para inovação contratual, para adaptação de novas cláusulas mais escaláveis, disruptivas? Com certeza, eu acho que como esses contratos, eles são contratos que, por serem de intermediação, eles visam a escala, né? Porque todo contrato de intermediação visa a escala, claro, né? E como a escala no mundo digital está num outro nível, num outro patamar, o que exige por si só mais padrão e mais adesão, né? Eu acho que sim, eu acho que novas cláusulas, elas devem, inclusive, estar espelhada nessas novas condições de contratualização, né? E o advogado, para trabalhar com essas startups? Só um exemplo, cláusula hardship. É uma cláusula norte-americana de renegociação. Uhum. Ela está nessa toada. Perfeito. E essa jovem advocacia que vem agora, nosso público da ESA é muito jovem advogado, né? Nossos cursos, nossa adesão. Para esse público que quer trabalhar assessorando juridicamente essas startups, esses negócios escaláveis, o que eles precisam dominar, né? Qual que é a base que eles precisam ter? Primeiro, o modelo de negócios, que não é uma disciplina jurídica. Então, tem que sair do direito. Eu fiz parte do meu mestrado na sociologia, parte no direito, MBA em administração de empresas, doutorado em administração de empresas, né? Então, tu não vai entender nada de sociedade, de mercado, se tu não sair do direito. Ponto. E isso é básico, né? Isso é uma coisa até óbvia, por mais trabalho que dê. Dá trabalho fazer 4 anos de um doutorado de outra ciência. Claro. Né? Então, eu acho que, assim, tem que buscar cursos fora do direito. Se tu quer aprender a contratos e tecnologia, tu tem que aprender a fazer disciplinas de administração de empresas ou de microeconomia sobre modelos de negócio, sobre inovação, diferença entre inovação e invenção, sobre tecnologia digital, certo? Tem que buscar fora do direito. Se tu vai estudar um programa de graduação ou pós-graduação em outra ciência, principalmente na administração, é que a administração ela está na efervescência nesse mundo porque é uma reformulação dos modelos de negócio. E a reformulação do modelo de negócio não nasce na economia, nasce na administração. É a administração que estuda modelo de negócio, né? Então, eu acho que, por exemplo, qual é o advogado que vai querer trabalhar com startups, com plataformas e não conhece o Canvas Business Model, que é uma tese de doutorado de 1990 de um norueguês que ele desenha 9 quadrantes que toda empresa precisa definir para saber o que é a empresa. Então, como é que um advogado vai falar com uma startup que o pessoal vem de outra área, muitos da administração, muitos da engenharia de produção? Eu tive muitos colegas da engenharia de produção. O tipo de produto que se produz, desculpa a redundância, determina o tipo de negócio que vai ser desenvolvido para vendê-lo. E a roupagem de tudo isso é contrato. Sim. Né? Então, tem que estudar fora do direito. Quem quiser trabalhar com negócios tem que estudar fora do direito. Com família, não. Talvez na psicologia. Acho que direito de família, inclusive, é percussor na interdisciplinariedade, né? Com a sociologia, com a psicologia muito junto com o direito de família, né?
Mas para quem quer trabalhar com negócio, holding, contratos, tecnologia, startups, modelos digitais, tem que ter um conhecimento que está fora do direito. E isso tem se repetido muito com os convidados que participam aqui do podcast, dessa necessidade que a gente tem de estar avançando no mercado e estudando outras áreas. Recentemente eu conversei com o Dr. Vinícius Bittencourt, que é especialista em internacionalização de empresas e tal. Chapecó, grande. E trabalha... Grande amigo também. E ele trabalha muito também com empresas de tecnologia e ele falou, Bárbara, quer entender de empresas de tecnologia, vai para eventos de tecnologia, não adianta estudar cursos, direito. Né? A gente fez uma dobradinha um dia sobre a distinção entre entre contratos internacionais e contratos globais. Sim. Né? O contrato internacional clássico, que se aprende na faculdade, nas disciplinas de direito internacional, né? Versus contrato global. Por exemplo, eu não consigo caracterizar uma plataforma digital ou uma franquia como contrato internacional. Sim. Apesar dela estar espalhada em todos os países do mundo. Justamente por isso. Mas ela é um contrato global. Sim. Então aí tem uma nova disciplina também, né? Então eu acho que é isso, assim, creio que só eventos não bastam. Não, com certeza, mas o exemplo é de se inserir em outras áreas, sair do mundo exclusivo do direito, né? Exatamente. É como uma complementariedade mesmo. E como que o doutor enxerga hoje, na área de contratos, o direito consultivo? Ele já está maior do que... Fraco. É muito fraco ainda, é muito mal valorizado. A gente ainda tem a cultura de apagar incêndio, né? Por um lado, nos rende maiores honorários, porque se cobra mais quando o mal está feito, né? Uhum. De outro lado, o advogado tem que ser litigante, né? Que também é algo que está caindo, né? Mas ainda é uma cultura a ser criada, não é uma cultura institucionalizada ainda. E eu particularmente entendo que somos formados, inclusive, para isso, para litigar, né? A gente não tem... Somos formados para passar em concurso. Tem isso também. Na verdade, a gente já se encaminha para a faculdade esperando o concurso vem público, a prova, né? Que né? eu vou responder tudo. É assim que se ensina. Sim. O ensino esse ensino não é um ensino prático de como advogar, realmente. E se o doutor pudesse deixar um conselho para a jovem advocacia que quer tornar especialista na área de contratos e especialmente na área de tecnologia. Eu acho que é exatamente ir para um programa de pós-graduação de administração de empresas que complementa tudo. Quando eu fiz isso, eu descobri que lá existe, talvez, para ser econômico, o dobro de literatura de direito contratual. O dobro. Na área da administração de empresas. Relações entre empresas são contratos, salvo se alguém me disser o contrário. Sim. Então, lá tem muito conhecimento que a gente não tem dentro do direito contratual. Então, o que eu posso dizer de mais efetivo que foi o que funcionou comigo, como eu me transformei professor, como eu me transformei na advocacia e como eu passei a fazer negócios totalmente diferentes da advocacia clássica, foi indo para a administração de empresas, né? Estudando os cursos deles, entendendo a literatura deles, e além aprendendo disso... que não existe doutrina, existe literatura. Além disso, acho que ir para esse caminho, além de abrir uma porta para trabalhar com as questões de contratos e tal, também faz com que você enxergue o seu próprio escritório de uma maneira diferente. Claro. Porque o advogado, ele ainda encara o escritório como uma coisa muito caseira, não tem essa visão empresarial, né? E outra coisa, se tu tem só o conhecimento jurídico, né, o que tu vai assessorar o empresário? Tu vai proteger ele. Sim. Mas o advogado, tendo outro tipo de conhecimento, ele pode fomentar o negócio do empresário.
não proteger, fomentar, Sim. tornar maior, fazer crescer, dar informações que ele não tem, porque 5% dos empresários são formados em administração de empresas. Uhum. Essa é a realidade dos números, né? Então a gente troca a postura, a gente ensina ele a fazer negócio, na verdade, com segurança. A gente ensina ele outros caminhos de crescer, a gente ensina sobre os 9 quadrantes da empresa dele, o que está fraco, o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar, o que ele tem que saber melhor, Que é o o que tem que que entrar na cultura dos empregados dele. Que é o que o Vini também traz muito sobre a diferença de direito consultivo e preventivo. Sim, Que é isso que o doutor falou, né? Se eu fico resumida ao direito, eu vou ser preventiva. tu vai Mas quando eu defender. amplio, eu tenho essa condição de ser consultiva e de propiciar o Exatamente, crescimento do trabalho dele. exatamente. Perfeito. Doutor, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, mas daqui a pouco o doutor participa como palestrante do nosso ESA Conference. Mas a gente, antes de encerrar, tem um quadro tradicional aqui no nosso podcast que chama Última Instância. Aquelas perguntinhas bate e volta, assim. Primeira, As difíceis de responder. essas aí, que todo mundo dá uma travadinha e tal, mas a primeira coisa que vem na cabeça, sem muita explicação, certo? Tá bom. Um livro que todo advogado deveria ler. Redes contratuais. De Alsones Balestrin e Jorge Verschoor. O nome correto é Redes de Cooperação Interempresarial. Perfeito. Como que se faz negócio entre empresas sob o viés da administração. Ótimo. E uma inspiração do doutor, dentro e fora do direito? Dentro e fora do direito, dentro do direito, uma inspiração é meu pai. Ele sou sócio dele, eu tenho 45 anos, sou sócio dele desde os 24. Antes disso, fui 6 anos estagiário dele. Então, eu tenho 27 anos com ele e, enfim, né? Fora do direito, meu sogro. Que bacana. E um erro que te ensinou mais que qualquer acerto? Um erro que me ensinou mais de qualquer acerto, são tantos erros. Eu acho que o maior erro que eu tive foi quando eu achava que eu não errava. Quando eu começo a entender que a gente erra diariamente sobre tudo, sobre o que a gente pensa dos outros, sobre o que a gente enxerga, e não entender que, na verdade, o erro, ele é o maior combustível para acertar, né? Verdade. É assim que a gente cresce. Uma frase ou princípio que te guia pela vida. Eu acho que são 3 palavras, né? Não necessariamente que eu sempre cumpra elas, mas eu acho que são 3 coisas que a gente precisa sempre ter como norte: ética, garra e fé. Acreditar. Tem que acreditar, tem que suar e tem que ter ética. Perfeito. E uma causa que o doutor sempre defenderia? Uma causa que eu sempre defenderia é o que eu mais defendo, é o equilíbrio contratual. E que eu sou batido bastante aos defensores que o Estado não pode se meter. Eu sou um revisor contratual. Uhum. Eu quero revisão. Para mim, a mão invisível do Estado não funciona e, para mim, não é melhor que o Estado, que o judiciário não se meta nos contratos. Eu quero que ele se meta e que torne equilíbrio. Perfeito. E o maior desafio da advocacia hoje? Estudo. A advocacia não está estudando, não estuda mais. Não sabe ler e escrever, né? Não sabe ler e escrever. E ainda eu vejo com muita preocupação aqueles que são contra o ChatGPT. Porque se tu pegar um parágrafo que tu escrever e colocar no ChatGPT e disser assim para ele, melhora esse parágrafo, vai vir uma redação linda. E isso não é direito. Isso é semiologia. Isso é semiótica. É como escrever direito. Isso é português, é redação. Exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que que precisa se estudar melhor e não ter medo da tecnologia digital que está vindo aí. É saber usar essa saber tecnologia usar. a seu favor, né? Com certeza. Um conselho para quem está começando na advocacia? Estuda. Tem que estudar. Tem que estar dentro da faculdade sempre.
sempre dentro da faculdade. Fazer pós-graduação, fazer contratos, especializações. Se não quiser fazer um mestrado, não faça. Se não quiser fazer um doutorado, não faça. Mas esteja aonde se estuda. Tem que estar onde se estuda. Perfeito. E a última? Ou na ESA também, né? Também, por favor, né? Em todas as escolas de direito, né? Eu acho que todos os espaços a que te ESA, propiciam ela é esse... importante porque ela ocupa o espaço que a faculdade não ocupa. As faculdades e os seus cursos, ela requer dedicação dos alunos, ela não é flexível, né? Ela constrange os mais velhos, certo? Porque tem toda aquela coisa milenar da faculdade. A ESA, ela vem e ela torna totalmente flexíveis os cursos, ela populariza os cursos, ela permite que advogados tragam a sua experiência profissional e tornem isso um conhecimento, né? Então, eu sou fã da ESA, eu dou aula na ESA, eu acho que há 15 anos já, lá no Rio Grande do Sul. E a Todos última? os cursos que eu faço, eles nascem na ESA do Rio Grande do Sul. Perfeito. Todos. Agora eu lancei um curso de agricultura por contrato, que é um construto jurídico inexistente no Brasil, que vai virar um curso para a Unicinos, onde eu dou aula. E esse curso teve 390 alunos. E vamos trazer esse curso para a ESA de Vamos Santa trazer, Catarina. com certeza. Se eu mencionar com o doutor Esair, o curso já está aqui. Tá formado já, é só botar os dias e os horários. Excelente. Arnaldo por Arnaldo em uma palavra. Arnaldo por Arnaldo em uma palavra, eu Isso. acho que eu acho de mim, é que eu aprendi a me conhecer. E aprendendo a me conhecer, eu aprendi todos os meus limites, que são muitos. E aí a gente consegue dar uma melhorada, né? Eu acho que... Porque aí a gente tem a humildade de entender Tem que a humildade de precisa entender que melhorar. tem... Bom, hoje aqui eu vou dar uma palestra que o painel vai ser com o professor André Lupe, que é gigantesco, né? Um baita de um professor, um baita de um advogado, né? E certamente, se eu não soubesse meus limites, eu não estaria aqui. Perfeito. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Prazer foi meu. Bom, Já dei um curso aqui esse ano sobre contrato de franquia, né? Espero que eu possa continuar esse ano que vem e nos próximos, trazendo também esses novos cursos que a gente inventa aí com teoria de tudo que é lugar e tentar finalizar dentro do Código Civil do Direito Contratual. vamos trazer sim. Encerramos esse episódio do ESAcast com a certeza de que compreender os fundamentos do direito contratual sem perder de vista os novos formatos de dinâmicas da era digital é um desafio. É também uma oportunidade para quem quer advogar essa nossa advocacia moderna. Agradecemos imensamente ao Dr. Arnaldo Rizzardo Filho por sua presença generosa, sua lucidez teórica e sua capacidade de traduzir temas complexos em reflexões práticas, que fortalecem a atuação de quem vive o direito no dia a dia. Se esse conteúdo te provocou boas reflexões, compartilha com colegas, marca a ESA nas redes sociais, @ESAOABSC, e acompanhe nossa programação completa de cursos e eventos em esa.oab.org.br. Posso fazer uma propaganda Com final? certeza. A partir de dia 6 de outubro, as inscrições vão estar abertas antes, mas a gente está lançando um curso online de Direito Contratual do Agronegócio pela Unicinos de Porto Alegre, São Leopoldo, né? Vão ser 12 aulas, 36 horas, tá R$1.000, tá um precinho bacana para a universidade. Me sigam ali no Instagram, que vai estar ali todos no Instagram e no LinkedIn, todos os meios para se inscrever. E seria uma honra poder contar com a advocacia catarinense nesse curso direto de Porto Alegre. Fica aí o convite, então, para toda a nossa advocacia. E, como sempre, queremos ouvir você. Mande a sugestão de tema, de convidados, quem você quer que nós tragamos aqui para o ESAcast, porque nós somos feitos da advocacia para a advocacia. Até o próximo episódio.